Conhecer sobre a história é saber sobre si, é saber sobre o outro, é saber que coisas foram realizadas e que nós devemos aprender com isso. Quando algumas pessoas falam o autismo é uma modinha, isso está errado. E nós temos relatos na literatura sobre condições, doenças mentais há milênios, documentos egípcios, documentos árabes, que falam sobre pacientes que tinham condições, transtornos, que tinham doenças mentais. Eu sou o Dr. Tiago Castro, pediatra, professor, palestrante e pai de 2 crianças autistas que inspiram minha jornada. Minha missão é ajudar famílias e profissionais a compreender o autismo através da ciência e vivência. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós temos relatos de dezenas, centenas, séculos falando sobre pacientes esquizofrênicos, pacientes possuídos, e não que não pudessem ser pacientes possuídos, mas nós sabíamos que muitos desses pacientes eram, lógico, pacientes que tinham condições de doenças mentais. Nós temos uma história de manicômios, nós temos uma história de hospícios, onde essas pessoas há séculos, nos anos 1800, 1900, onde aquele indivíduo que não se enquadrava na sociedade era excluído, guardado e preso até a sua morte, passando pelos processos mais traumáticos, danosos ao desenvolvimento humano. Imagina quanto autista nível 3 de suporte que teria possibilidade de evoluir e não conseguiu evoluir por falta de tratamento, recebeu tratamento de choque, recebeu métodos punitivos. Quantas pessoas sofreram para nós chegarmos até agora? E quantas pessoas continuam sofrendo ainda por falta de conhecimento, por falta do básico bem feito, por falta de políticas públicas eficazes, por falta de decência do ser humano que rouba, que corrompe, que não realiza o seu papel, por falta até mesmo de compromissos dos profissionais que ficam anos com aquelas crianças e de fato não estruturam um tratamento bem feito. Quantas e quantas vezes vi isso? Então o autismo não é uma modinha, ele sempre existiu. Acontece é que escondia os autistas, eles eram discriminados, feito uma verdadeira segregação. Você imagina, o negro já era segregado, imagina o doente mental, assim por dizer, era naturalmente, totalmente excluído da sociedade. E como nós também sabemos que o transtorno do espectro autismo é um distúrbio, é um transtorno genético, uma vez que eu tenho um paciente autista, há uma probabilidade muito maior que o seu filho seja autista. Eu, Tiago Castro, tenho uma chance provavelmente de 80% de ser avô de criança autista. Em outrora, essa pessoa provavelmente não teria filhos, porque ele era considerado um incapaz, um indigente, uma pessoa que não merecia estar na sociedade. E lógico, nós tínhamos menos autistas. A população no século passado, até meados do século passado, era predominantemente rural. Nós não tínhamos as pessoas vivendo nas cidades. Logo, aquelas pessoas que eram diferentes não estavam inseridas no meio. E as pessoas diferentes, há pouco mais de 100 anos atrás, eram consideradas animosidades. Paciente com nanismo, o anão que nós em outrora falávamos, estavam em circos, sendo motivo de avaliação do público sobre algo totalmente desconecto da realidade. Pessoas com acromegalismo grande, alta, sendo também enjaulada como se fosse um animal nos circos. As pessoas diferentes eram sindrômicas, eram pacientes com transtornos e distúrbios. Então a história das doenças, das condições e distúrbios mentais, ela nos deixa um passado e faz com que a gente entenda que sempre existiu e não é uma modinha. Mas lógico que no ano de 2024 nós temos muito mais pacientes síndromes, com os transtornos, com distúrbios, não há menor dúvida. Mas por que não há menor dúvida sobre isso? Porque nós já compreendemos que a epigenética tem um papel fundamental no transtorno do espectro autista, até mesmo no TDAH e outros transtornos, mas entender que nós temos fatores ambientais que corroboram de forma pesada para a manifestação do TEA, há uma explicação lógica porque nós temos mais pacientes autistas hoje. É um transtorno genético, isso não há dúvidas e vocês vão entender por que a gente afirma tanto que é um transtorno genético, mas que
Naturalmente, temos muito mais casos agora, no século XXI, devido a esses fatores ambientais. Quando nós temos um bebê prematuro extremo, ele tem uma chance de 300 vezes mais receber o diagnóstico comparado a um bebê termo. Ou seja, um bebê prematuro extremo tem até 300 vezes mais chance de receber o diagnóstico, uma vez que tiver a genética do TEA. E a minha pergunta para você é a seguinte: há 100 anos atrás, bebês de 1 quilo sobreviveriam? Não. Bebês de 1,5 kg sobreviveriam? Muito provavelmente não. E digo até mais. Se a gente for olhar o nosso passado recente, do início do século passado, do século XX, a taxa de mortalidade infantil era de aproximadamente 30%. Significa que o bebê mais fraco morria. Qual que era o bebê mais fraco? Era o seletivo alimentar, era o que tinha dificuldade no desenvolvimento, era o que necessitava mais cuidados. Muitas vezes o bebê mais fraco era deixado até para terceiros. Por que vocês têm esse hábito, essa cultura do leite de vaca como um grande alimento, que é o melhor alimento do mundo? É porque entenderam no século passado que a gente poderia deixar de ter desnutrição e mortalidade infantil através do leite. E a mãe, aquela mãe com 5, 6, 7 filhos, ela não tinha tempo, ela não tinha qualidade para ofertar leite, amamentar este bebê ad eterno infinito. Não temos como metrificar os prejuízos que um leite de vaca num bebê de 2, 3 semanas poderiam ter causados, mas fato que começou a morrer menos crianças quando nós tivemos aí essa cultura do leite de vaca sendo instituído, e isso faz total sentido, porque hoje nós somos tão dependentes de leite. A gente tem que pensar, e faço um parêntese aqui, eu sei que não faz parte do assunto, mas eu acho que é relevante, né? Nós somos o único mamífero que continua mamando em outro mamífero depois de velho, ou seja, o bezerro não continua mamando na vaca, muito menos mamando no tigre, muito menos mamando no cavalo, na égua, no caso. A gente não tem outro mamífero mamando em outro mamífero depois de velho, e a gente continua mamando. Isso significa que os pacientes morriam e morriam muito. Se você for pensar no seu bisavô, se você tem a minha idade, você vai se lembrar que ele teve 10, 11, 12 irmãos e que 2 ou 3 morreram. Se você for pensar nos seus avós, os seus avós, eles tiveram 10 filhos, 10 irmãos. Se você pensar nos seus pais, se você tem a minha idade, seu pai tem 70, 60, 80 anos, eles são filhos de casa que tinham 6, 7, 8 filhos. Meu avô já era de um segundo casamento, que ele teve 5 filhos, e com a minha avó teve mais 7, ou seja, um homem teve 12 filhos. Então, os mais fracos morriam. E hoje, os mais fracos sobrevivem. E amém! Imagina quantos de vocês, quantos de nós somos prematuros, mas a prematuridade não deixa de dar ao mundo grandes mentes, pessoas excepcionais, mas que isso não acontecia 100 anos atrás. Só que se eu tenho 300 vezes mais chance de ter uma pessoa com diagnóstico de autismo quando ela é prematura, hoje, no mundo, bebês de 600, 700 gramas, eles sobrevivem, eles vivem, e a gente tem a oportunidade de ver, ouvir, e essas pessoas são filhos de pessoas. Só que, na mesma lógica, hoje, a cada 10 pacientes que nascem, um é prematuro. Olha só a conta fechando. Mas mais do que isso, mais que entender, é que nós temos hoje um nível de propagação de informação gigantesca. Hoje, uma mãe que se preza a produzir conteúdo, se torna uma digital influencer e que vive a causa, pode tranquilamente disseminar um monte de informação. E isso faz com que a escola agora olhe mais para os transtornos. Nós sabemos que 17% da população atual tem algum transtorno do neurodesenvolvimento. TDAH, de 4 a 10% dos pacientes terão TDAH, o TEA 2 a 3%, e talvez seja até um pouco mais, talvez seja 4%. Então hoje nós temos muito mais informações. Era humanamente impossível pensar em diagnóstico há 50 anos atrás, quando não tinha critérios diagnósticos. Michael Hunter, um inglês considerado como muitos o pai da psiquiatria, somente lá na década de 70, 80 criou critérios diagnósticos. Hilland, um pouco antes, fez ali o primeiro checklist. Ou seja, há 45 anos atrás, 40 anos atrás, a gente nem tinha um checklist, nós não tínhamos nenhum caminho que pudéssemos falar o que é o TEA, como fazer diagnóstico TEA. No DSM-4
No DSM-3 de 1994, onde tem a associação do CID-10 e do DSM-3, a prevalência do TEA era de 1 para cada 10 mil. Olha só esse número. Imagina os profissionais que se formaram nos anos 90 até o início dos anos 2000, porque a gente tem a mudança do DSM-3 para o DSM-4 nessa fase, e a mudança do DSM-4 para o DSM-5 só em 2013, ou seja, o DSM-4 se mantém de 94 até 2013, e a prevalência neste manual é de 2 para cada 10 mil. Imagina quem se formou nos anos 2000. Era natural que as pessoas falassem, não existe autismo é coisa da sua cabeça. Quando tinha um paciente com sintomas compatíveis de autismo, muitas vezes recebia outro diagnóstico, deficiência intelectual, naquela época, retardo mental. Então o TEA sempre existiu. Só que, lógico, principalmente depois de 2013, nós começamos a colocar o TEA de forma mais espectral e com as informações trazer esses níveis de autismo, dar possibilidade para que outros pacientes que não tinham diagnóstico, mas que eram compatíveis com o TEA, recebessem agora diagnóstico de TEA. A própria síndrome de Asper, que deixou de estar em uso em 2013, entrou para o TEA como TEA leve, e essa é a história do autismo sendo contado nos dias atuais. O que nós estamos fazendo aqui hoje é história. Quando eu comecei a tratar, cuidar, diagnosticar o TEA, eu estou falando de 6, 7 anos atrás, era considerado que apenas neurologistas faziam diagnóstico de autismo. Isso era um fluxo natural. E não estou dizendo que seja eu, é uma soma de situações, mas principalmente nos últimos 4 anos, principalmente depois da Lei 3.438 de 2017 e inúmeros documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Americana de Pediatria, mostrando esse número brutal de prevalência, eu comecei a defender a bandeira que o pediatra era um médico do desenvolvimento infantil e que ele era capaz de fazer um diagnóstico, uma intervenção e saber conduzir principalmente aqueles pacientes que têm menor comprometimento genético. Nós sabemos que 80% a 90% dos pacientes TEA serão daqueles alelos comuns genéticos. Então talvez o nosso nome será levantado daqui a algumas décadas. Olha, no Brasil houve um pioneiro em falar sobre isso, de falar de forma consistente, de levar muitas informações a respeito disso, de falar que o pediatra tinha um papel fundamental nesse processo, e a gente a partir daí começou a flexibilizar conhecimento, porque não se trata de uma reserva de mercado e mostrar que o neurologista entende menos ou que o psiquiatra entende menos. Longe disso, o neurologista é a pessoa que na teoria é mais capacitada. Mas eu tenho inúmeros médicos neurologistas sendo alunos, porque eles também vieram de uma formação onde os seus professores falavam, faça um pouco de fono, faça um pouco de TEA e coloca na escolinha. E vocês aprenderam no curso sobre a história, escola e autismo que não pode ser assim. Então a história ela está sendo contada a cada momento, a cada segundo, e a gente tem que aprender com a história e tem que se permitir de falar, poxa, eu estou fazendo parte disso. Vamos pegar pessoas relevantes no meio digital hoje em dia, Marcos Mion, olha só a bandeira que ele defende, olha como ele deu notoriedade para o TEA no Brasil. O que o Marcos Mion fez é, de certa forma, o que alguns momentos na história do mundo fizeram. Por exemplo, com o filme Rayman da década de 80, onde traz ali Dusty Robert e Tom Cruise falando, claro, que de um TEA savant, que não é o habitual, mas trouxe uma notoriedade para esse assunto. Outros filmes como Gilbert, que é com Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, mostrando ali sobre um paciente TEA, que para mim é uma das apresentações mais lindas que tem sobre o TEA, uma interpretação absurda do Leonardo DiCaprio, concorreu inclusive a prêmios, inclusive imaginavam que ele pudesse ser de fato um paciente especial, de tão bela é a sua apresentação, pouquíssimas vezes vi uma apresentação tão bela, e lógico, depois disso, inúmeras séries, Advogado do Diabo, né? Tô pensando em filmes bons, que é com Al Pacino e Keanu Reeves, né? Mas Advogada Extraordinária, nós temos The Big Bang Theory, The Good Doctor, então dá conhecimento. Então por isso que hoje nós temos mais diagnóstico. Nós temos mais diagnóstico porque existe uma história que conta que fatores ambientais e genéticos são relevantes.
nós temos mudanças nos critérios, nós temos mais acesso à informação, nós temos meios de comunicação informando o tempo todo. Claro que isso também tem um perigo, e vocês vão ver a questão do Andrew Wakefield, mas nós também temos pessoas se dedicando para levar o autismo em todos os lugares e todas as faces, em todas as etapas do desenvolvimento infantil. Então, entender sobre a história do autismo é fundamental para você compreender e quebrar muitos mitos.